você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos. Vou trazer uma breve meditação, a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. 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 Vamos ler o versículo 22. Diz assim: E tendo tirado Saul, levou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu queria que nós nos concentrássemos na parte B desse versículo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Vamos orar? Pai, nós nos submetemos à autoridade da Tua Palavra nessa manhã. E te pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. O Senhor Espírito Santo é o nosso guia. O Senhor Jesus é o nosso pastor. O Senhor Pai é dono de tudo isso. E nós te glorificamos e nos submetemos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria falar com vocês então sobre duas coisas que eu considero muito importantes. É verdade versus realidade. Vou repetir: verdade versus realidade. Um dos nossos problemas é acreditar que a realidade representa a verdade. E não necessariamente. Não necessariamente a sua realidade equivale à verdade de Deus para a sua vida. Estão entendendo? E quando eu digo sobre verdade aqui, eu não digo verdade no contexto ocidental, mais propriamente dito no contexto muito influenciado pelo cartesianismo e posteriormente sobre o cientificismo. Geralmente quando a gente pensa sobre verdade no ocidente, verdade é a descrição objetiva de fatos que aconteceram, não é assim? A gente geralmente pensa assim: me diz a verdade, ou seja, descreva para mim objetivamente o que aconteceu. Só que a Bíblia ela entende a verdade de outra forma. Então a verdade que eu falo hoje é uma verdade com V maiúsculo. É uma verdade que está para além das verdades de uma visão que explica a realidade só a partir da metodologia científica. Então quando eu digo verdade versus realidade, eu estou dizendo uma verdade com V maiúsculo versus uma realidade que pode ter algum tipo de descrição verdadeira, mas que não corresponde à verdade. Estão entendendo? Estão comigo? Então eu estou dizendo para você que hoje talvez a sua realidade não condiz com a verdade de Deus para a sua vida. Porque a nossa realidade hoje pode ser bem caótica. A sua realidade hoje pode ser bem trágica. Talvez você tenha entrado aqui e fala: hoje eu vou prestigiar o pastor Laí, o pastor Léo, o pessoal que está plantando essa igreja, mas no meu coração as coisas não estão bem. Na verdade, eu estou feliz com o testemunho que o Laí está contando, eu estou feliz com o que Deus tem feito, mas a verdade é que a minha realidade é diferente. A minha realidade está bem distante disso que eles estão falando aí. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a sua realidade pode estar diferente, mas que a verdade de Deus para você é diferente dessa sua realidade imediata. Amém. Então quando alguém pergunta para você qual é a verdade sobre a sua vida, você não tem que descrever a realidade em que você se encontra agora. A realidade da minha vida é que hoje eu coloquei um terno porque é a inauguração da igreja, não é muito meu feitio colocar terno. Coloquei a cruz aqui dos Racionais MCs porque eu sou de Samambaia. Enfim, é uma descrição da realidade. Mas isso não corresponde necessariamente à verdade. Perceba que nesse texto Deus fala a verdade sobre Davi. Ele diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual a verdade de Deus sobre Davi? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Agora existiram pelo menos duas realidades que poderiam comprometer o destino e a vida de Davi. A primeira está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Eu não vou ler com você porque você já sabe o texto. Esse texto narra o período em que Davi caiu, ele adulterou com Batseba e ele assassinou seu esposo Urias. Aquela era a realidade de Davi. E aquela poderia ter sido a realidade de Davi que determinaria todo o seu destino. Hoje nós poderíamos estar falando sobre Davi, o homem que adulterou e assassinou um cara para ficar com a mulher dele. Mas a Bíblia nos fala que a verdade sobre Davi não é que ele é adúltero e assassino, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a minha realidade, a minha verdade, o meu destino não é definido pelos meus erros, não é definido pelo que eu fiz de errado.
O meu destino e a verdade de Deus sobre a minha vida não é definido pelos meus equívocos, pelas minhas escolhas ruins, pelas coisas mais trágicas que eu já possa ter feito na minha vida. Gente, matar alguém não é algo muito tranquilo, não. Provavelmente o rei Davi não teria espaço nas igrejas hoje no Brasil e no mundo. Provavelmente Batseba não seria bem recebida nas igrejas onde ela entrasse, nem Davi. Mas não foi o que eles fizeram ou o que ele fez que determinou o destino dele e a verdade dele. A verdade para Davi dentro dessa realidade poderia ser: eu sou um adúltero e assassino e a minha vida acabou. Eu pequei contra o Senhor, o meu destino está selado. A minha realidade é essa, mas essa não era a verdade de Deus sobre Davi. Amém. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez tenha acontecido alguma coisa na sua vida que você tenha feito e que você diga: acabou, não dá mais. Se Deus tinha alguma expectativa comigo, ou se a vida me aguardava, ou se tinha alguma coisa preparada para mim na minha vida, o dia em que eu fiz isso acabou, cara, não tem mais chance. Mas Deus está dizendo: não. Essa pode ter sido a sua realidade, uma realidade que você construiu com as suas mãos falhas. E o resultado natural foi isso. Mas essa não é a verdade que eu tenho para você. Nós poderíamos estar lendo aqui em Atos que Davi foi o homem que desagradou ao Senhor. Aliás, o texto bíblico vai dizer que Davi fez o que desagradou ao Senhor. Davi desagradou a Deus. Mas pasmem, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, muitos anos depois, a verdade que eu e você descobrimos sobre Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade do Senhor. Então algumas coisas podem comprometer o nosso destino, e uma delas é quando nós pegamos a realidade, a descrição dessa realidade, que é uma descrição verdadeira, mas que não corresponde à verdade de Deus, e aplicamos isso à nossa vida e ao nosso destino. E a gente fala: acabou, a minha vida é isso. Mas não é. Existe uma grande diferença entre verdade e realidade. E muitas vezes aquilo que você faz pode fazer com que você acredite que o seu destino está comprometido. E que se existisse alguma coisa de bom para você, isso se perdeu no dia em que você fez uma escolha errada ou fez alguma coisa errada. Mas a boa nova do Evangelho é justamente essa. Não é o que você faz. Não é o que você faz. Não é o que você fez. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é onisciente. No dia que ele foi para a cruz do Calvário, ele sabia que você faria exatamente o que você fez na hora, no local, com quem você fez. E mesmo assim ele não desistiu de morrer por você. Nós não surpreendemos a Deus com os nossos pecados. Amém. O máximo que os nossos pecados fazem é nos ajudar a enxergar a nossa miséria. E como nós precisamos da intervenção de Deus para que a nossa história seja transformada. Para que a gente pise na terra da verdade de Deus. Amém. Mas existe outra coisa que pode comprometer também o nosso destino, que é aquilo que as pessoas fazem conosco. Talvez você esteja aqui e diga: alguém me feriu, alguém falou algo comigo, alguém fez alguma coisa comigo que acabou com a minha vida e eu não consigo mais viver. A minha vida gira em torno do que fizeram comigo. E Davi poderia falar isso lá em 2 Samuel capítulo 15. Conta a história de Absalão. Absalão é filho de Davi. E Absalão conspira contra Davi. E Absalão quer matar a Davi. Absalão deseja o trono do pai. Mas não de uma maneira comum. Absalão deseja mostrar ao mundo que ele é melhor do que Davi. Absalão trai Davi ao ponto de Davi ter que sair correndo. Ele sai às pressas da cidade. Porque Absalão só queria uma oportunidade para matar Davi. O que Absalão fez com Davi é algo inimaginável para quem nunca foi traído por um filho. O que Absalão faz com Davi esmaga o coração de Davi. Você já investiu muito na vida de alguém e essa pessoa te traiu? Você já investiu muito na vida de alguém e essa pessoa te difamou? Falou mal de você? Você já investiu muito na vida de alguém e essa pessoa foi a pessoa que te apunhalou pelas costas e fez com que você enxergasse a vida em tons de cinza, como se não valesse a pena mais confiar em ninguém e acreditar em ninguém? Alguém te apunhalou ao ponto de você ter que sair fugindo e acreditar que aquilo que você vivia no passado, o seu ministério, o ministério de Davi no reinado, isso tudo foi acabado? Ainda que alguém tenha feito isso com você, não é essa a realidade que define o seu destino.
Não foi o que Davi fez e nem o que fizeram com Davi que determinaram o destino de Davi. Foi o que Jesus fez por Davi. Não é o que as pessoas fazem e não é o que você faz. É o que Jesus Cristo fez por você. Amém. Nós vivemos numa geração sustentada em termos cartesianos. É como se a gente não sentisse. Nós funcionamos basicamente através da razão e do intelecto. Coisas que não conseguimos explicar, nós descartamos e consideramos inválidas. E quando eu falo sobre realidade e verdade, eu falo sobre verdade alcançando todos os espectros da sua vida. Porque a salvação de Jesus não é apenas para te levar para o céu. A salvação de Jesus coloca em ordem todo o seu ser. Isso inclui as suas emoções. Nós podemos afirmar categoricamente que nos falta um tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. E quando a gente fala sobre inteligência emocional, para alguns parece que a gente está tacando pedra na cruz. Porque a nossa teologia foi construída em termos cartesianos. E a gente gosta de afirmar dogmas e prolegômenos e princípios sem que isso se torne real nas nossas vidas. Mas é curioso, porque nós não suportamos uma realidade preto e branco. Sabe por quê? Porque a gente sente. E porque os nossos sentimentos também são meios para nós descrevermos e conhecermos a realidade. O iluminismo errou nesse quesito. Aquilo que nós chamamos de epistemologia não é só feito através do método científico ou de métodos intelectuais, porque você também sente. Aliás, a Bíblia diz que Jesus chorou. E se ele chorou, ele também riu. Então eu não quero pregar na sua mente. A minha expectativa é que o Espírito Santo de Deus atinja o seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente fez de errado no passado e aquilo que fizeram de errado conosco nos machuca e fere as nossas emoções ao ponto de nos privar de experimentar a natureza da fé cristã que invade todo o nosso ser e nos faz inteiros. Amém. Não adianta você saber boa teologia e o seu coração está distante de Deus. Também não adianta você estar bem entusiasmado emocionalmente e não saber nada sobre Deus. E nós precisamos de equilíbrio. Mas a balança está pendendo para o outro lado faz tempo. E nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus também é para nos salvar dos monstros que se tornaram as nossas emoções maculadas pelo nosso pecado e pelo pecado de outras pessoas. É verdade. Quando nós formos curados e sarados e entendermos que não foi o que a gente fez e nem o que fizeram conosco que define o nosso destino, a nossa alegria e a nossa satisfação, que aquilo que define o nosso destino, a nossa alegria, a nossa satisfação é o que Jesus fez por nós, a nossa qualidade de vida vai aumentar significativamente. Amém. Então hoje eu estou aqui para te falar sobre verdade com V maiúsculo e não verdade descritiva. E a verdade descritiva pode ser trágica para você, mas a verdade do Logos de Deus é a mensagem de maior esperança que existe para a nossa vida. Aliás, é por isso que a gente está rindo aqui, é por isso que a gente canta e chora, é por isso que nós pregamos sobre um Deus em que nós cremos. Não apenas entendemos, mas cremos. Aliás, é impossível entender. É possível entender a dimensão do nosso Deus. Se ele fosse explicável, ele não seria Deus. Mas existe algo sobre Deus que nós podemos conhecer. E nós o conhecemos não apenas através do nosso intelecto. Aliás, a palavra que Jesus utiliza quando ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará, é gnosco. Gnosco faz referência a um conhecimento que é experimental. Se você nunca experimentou Deus, se você nunca teve experiência real e tácita com Deus, você nunca poderá conhecer. Já estou acabando. Deixa eu só dar um exemplo para você. Eu posso não conhecer o Alaí pessoalmente e saber quanto ele tem de altura, saber o tom da voz do Alaí, saber aonde o Alaí trabalha, saber quanto o Alaí calça. São informações que eu tenho sobre ele, então eu tenho algum tipo de conhecimento sobre ele, informativo. Agora eu posso conhecer intimamente o Alaí, chorar com ele, ir com ele, sentar com ele à minha mesa para comer e compartilhar a vida. O conhecimento gnosco que Deus nos oferece é o conhecimento do compartilhar a mesa. Enquanto nós conhecemos a Deus no compartilhar do pão, essa verdade vai nos libertando e mostrando o nosso destino. Amém. Então, não coloque um ponto final
onde Deus colocou uma vírgula. Amém. Não coloque um ponto final onde é ponto parágrafo. A sua história segue, a sua história continua. E ela deve ser fundamentada na verdade que Deus tem sobre você. Provavelmente nós não fizemos o que Davi fez. A probabilidade de nós termos um assassino entre nós é muito pequena. E se para um assassino displicente e adúltero existe essa verdade e nós o conhecemos por essa verdade, ele é um homem segundo o coração de Deus, isso também pode se materializar na minha e na sua vida. Aí jaz Alaí, homem segundo o coração de Deus. Aí jaz Aline, mulher segundo o coração de Deus. Pedro, homem segundo o coração de Deus. Simões, homem segundo o coração de Deus. As pessoas que farão toda a minha vontade. Amém. Abrace a verdade do Evangelho. Abrace a verdade de Deus sobre a sua vida. Ah, mas meu casamento está destruído, Léo. Abrace a verdade do Senhor para o teu casamento, para a tua família. Se nós temos uma coisa boa na nossa fé, é a possibilidade de, com o arrependimento e a confissão, dar um reset na nossa vida e começar de novo. Aliás, Isaías nos lembra, o profeta Isaías vai nos lembrar, que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Por que você vai ficar pescando lá? Se ele não se lembra, para que ressuscitar? Eu sinto C.S. Proust, talvez vocês o conheçam. Ele falando sobre culpa, e a gente vai trabalhar sobre culpa aqui também, brevemente. Ele conta o relato de uma moça que perdeu a virgindade antes de casar e se sentia muito culpada. E ele diz a essa moça: você se arrependeu? Sim. Você pediu perdão a Deus pelo seu pecado? Sim. Eu estou falando C.S. Proust, tá, gente? Não é do Léo, não. É do C.S. Proust. Para quem não conhece, ele é tipo John Piper, J. Carlson. Essa turma aí, ele até já faleceu. Ele disse para aquela jovem: você é virgem. Porque esse é o poder do Evangelho. Eu não posso acreditar no Evangelho que faça menos do que isso. Amém. Se alguém te perguntar, você é virgem. Amém. Esse é o poder do Evangelho. Se o diabo te acusar do que aconteceu no seu passado, do que você fez, do que fizeram com você, lembra ele do futuro dele, como diz o André Valdan. Não seria antigo. Lembra, né? Você até aqui. Fui na Bahia, eu acho que ele gravou. Diante do Trono. Era o Diante do Trono, né? Eu sou do Diante do Trono, da época do Diante do Trono. Eu sou mais antiga ainda, mas vou deixar aqui Diante do Trono. É o que Deus diz a seu respeito. Hoje você pode ter seu casamento restaurado. Não aconteceu em Cristo. Não aconteceu em Cristo. Não aconteceu em Cristo. Verdade ou realidade? O que você vai abraçar? Descrição de fatos não é verdade do Evangelho. Descrição de fatos não determina a tua identidade. O que determina quem somos é a verdade do Senhor. E você está olhando para mim, para a pessoa do seu lado, todos pecadores que precisam desesperadamente da glória de Deus. Eu já tentei me sustentar no intelectualismo. Eu já tentei encontrar respostas para as questões da vida. Eu não achei. E eu sou uma pessoa determinada. Até bula de remédio eu leio. Se falar que tem uma resposta lá, eu não leio. Mas ela me veio de joelhos. Quando o Espírito Santo de Deus mostrou que tudo que eu tinha estudado e aprendido era um prefácio da verdade. Porque a verdade que me sustentaria nunca poderia ser adquirida apenas com leitura de livros. É uma verdade que te visita no seu secreto. É uma verdade que desoprime o nosso coração. É uma verdade que nos revela quem somos, o que fizemos, que suscita um nível de culpa para libertar e não para condenar.
Nós vivemos numa sociedade que avalia as pessoas pelo fazer. Se você cumpriu a lista de regras, você é uma boa pessoa. Você é até mais santo. Jesus nunca se adaptou a esse padrão. Porque Deus não está interessado no que você faz. Ele veio para transformar quem você é. Amém. E o que você faz se torna resultado daquilo que você se tornou em Cristo Jesus. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Aquela mulher estava extremamente culpada. Mas ela tinha a culpa certa. Aqueles homens tinham a culpa errada. Jesus suscita a culpa neles e liberta aquela mulher da culpa. Por quê? Porque Jesus queria libertá-los tanto quanto aquela mulher. Mas eles estavam avaliando aquela mulher pelo fazer e não pelo ser. Em outras palavras, o Senhor está aqui para te dizer que o teu destino, que a tua vida, quando você sair daqui desse shopping, pode e deve ser determinada pela verdade de Deus. Amém. Tendo acesso a essa verdade, comece a fazer o que o texto nos diz. Homem que fará toda a vontade de Deus. Saia daqui sabendo que você é uma pessoa seguindo o coração de Deus e que cumpre a você sair daqui para fazer toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Está aqui. Começa a ler essa carta de amor que ele escreveu para você. Você vai entender. Verdade ou realidade? Verdade. Porque essa verdade transforma a realidade. No mínimo, ela faz com que você interprete a sua realidade imediata de uma maneira diferente. Ela te suspende dessa realidade. Se você está lendo de uma determinada maneira, se você está lendo que é o fim, a verdade de Deus suspende e diz: não é fim, é processo. Amém. E é um processo para te aperfeiçoar, para que você seja um homem e uma mulher, uma família, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Amém? Amém. Fica de pé nesse lugar, vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nessa manhã. Obrigado. Obrigado porque o nosso destino não está nas nossas mãos. Obrigado porque a nossa vida pode ser trilhada com base na tua verdade sobre nós. E hoje nós queremos ser essas pessoas, Pai. Homens, mulheres, famílias, segundo o teu coração, que faz toda a tua vontade. Pai, eu te peço que o Senhor faça aquilo que homem nenhum pode fazer. Livra-nos da culpa, nós confessamos o nosso pecado. E te pedimos, purifica-nos e perdoa-nos. Hoje nós também perdoamos aos que nos ofenderam, aos que nos traíram, aos que nos machucaram. Hoje nós os perdoamos. E te pedimos que hoje o Senhor nos faça trilhar o caminho da tua verdade e viver exatamente tudo que o Senhor tem para nós. Não permita, Pai, com que o nosso coração se distancie do Senhor ao ponto de se tornar gélido e petrificado, mas que o teu Espírito Santo possa nos incendiar, nos chamar para perto e fazer toda a mudança e transformação necessária para que a gente viva a tua verdade de maneira integral e intensa nesses últimos dias, que a sua verdade, Senhor, seja o nosso norte, a sua verdade seja o nosso destino, a sua verdade seja a fonte da nossa alegria, em nome de Jesus. Amém.